Instrução Técnica Operacional 23. Módulo 200. Suporte Básico de Vida. Narração: Segundo Sargento Lima. O coração se contrai cerca de 70 vezes por minuto, reproduzindo de forma periódica o que denominamos de ciclo cardíaco. O coração poderia ser comparado a duas bombas acopladas, direita e esquerda, que trabalham automática e sincronizadamente. Cada uma das bombas possui duas cavidades independentes, denominadas de átrio e ventrículo. Portanto, o coração terá um átrio e um ventrículo direitos e um átrio e um ventrículo esquerdos. A passagem dos átrios para os ventrículos é regulado por uma válvula situada entre as cavidades. Do mesmo modo, a passagem do sangue dos ventrículos para as artérias é regulado por uma outra válvula. Durante o ciclo cardíaco são repetidas uma série de fases chamadas de sístole ou contração e de diástole ou de relaxamento. O ciclo da bomba direita tem início com a diástole atrial. Quando o átrio está cheio de sangue, abre-se a válvula tricúspide e o sangue passa para o ventrículo direito, tendo início a diástole ventricular, que envia o sangue para o ventrículo direito. Quando acaba a diástole ventricular, é produzido o fechamento da válvula tricúspide e se abre a válvula pulmonar. Então tem início a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue por meio da artéria pulmonar para os pulmões. Dos pulmões, o sangue oxigenado retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração, dando início ao ciclo da bomba esquerda. O ciclo da bomba esquerda, igualmente ao da bomba direita, tem início com a diástole atrial. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, a válvula bicúspide mitral se abre e o sangue passa para o ventrículo esquerdo, tendo início então a diástole ventricular. O ventrículo esquerdo termina de encher quando expulsa todo o sangue do átrio pela sístole atrial. Quando termina a diástole ventricular, ocorre o fechamento da válvula bicúspide e a abertura da válvula aórtica, tendo início então a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue pela artéria aorta. O sangue expulso se distribui pela artéria aorta a todos os órgãos do corpo e retorna para o coração pelas veias cavas. As duas bombas trabalham em paralelo e de forma automática. Diástole atrial, diástole ventricular, sístole atrial, sístole ventricular. O ciclo é repetido 70 vezes por minuto, mas pode ser acelerado ou reduzido conforme as exigências do corpo humano. A nutrição do coração não ocorre por difusão dos nutrientes e gases do sangue, que chega às suas cavidades, mas por meio de um sistema especial de artérias coronárias que tem origem na aorta e que circundam o coração de modo semelhante a uma coroa. A artéria coronária esquerda circunda o coração pela sua margem esquerda e ao longo da sua trajetória provê ramificações colaterais que nutrem principalmente o átrio e o ventrículo esquerdo. A artéria coronária direita circunda o coração pela margem direita e, ao longo de sua trajetória, provê ramificações colaterais, que nutrem principalmente a aurícula e o ventrículo direito. Em escala microscópica, as artérias coronárias se unem mediante conexões muito variáveis em número e mediante um desenvolvimento influenciado por diversos fatores: a idade, o exercício físico, alimentação, etc. O coração também dispõe de um sistema de veia que recolhem o sangue transportado para as artérias para devolvê-lo novamente ao coração por meio da aurícula direita. Certas células do coração são altamente especializadas na produção e na transmissão de estímulos elétricos, formando um sistema com uma anatomia não apresentada por outros órgãos. Este sistema é constituído por alguns centros de excitação denominados nodos, onde são gerados os impulsos elétricos e por algumas ramificações que os distribuem pelo coração para que se contraia.
O processo tem início em um centro situado na parede externa do átrio direito, denominado nodo sinoatrial. O estímulo então propaga-se pelos átrios e chega a um segundo centro situado entre o átrio direito e o septo ventricular, denominado nodo atrioventricular, a partir de onde o estímulo se propaga por todo o miocárdio dos ventrículos. Esta atividade elétrica do coração é estudado mediante a colocação de uma série de eletrodos na pele do tórax e das extremidades, que recolhem e traduzem os estímulos elétricos em uma série de ondas. Deste modo é obtido aquilo que conhecemos como eletrocardiograma. Embora, como vimos, o coração se contraia de forma automática, também recebe estímulos do sistema nervoso central, que aumentam ou diminuem seu ritmo conforme as necessidades do organismo. Vê no chão, pô, né? No chão. A roupa não, só aqui. Já pega aqui, ó. Já tira aqui. Vai no lado, certo? Aqui, ó, tem na. Não tem outra lavatória, não? Aqui, ó. Aonde que é esse? Aqui, esse aqui. Eu tenho ideia também na mesma lado. Pode trazer o dela, pode trazer. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Afaste-se do paciente. Analisando. Tratamento indicado. Afaste-se do paciente. Pressione o botão de tratamento. Tratamento realizado. Um, dois e deu. Instalação e cape destruída, 11 e o pânico. PCR no adulto. Dimensionamento da cena e avaliação inicial. Nesse item, deverá ser verificado a segurança da cena do local, segurança da vítima, segurança do socorrista, equipamentos de proteção individual. Conduta. Verifique a consciência da vítima, tocando em seu ombro e perguntando se está bem. Se estiver inconsciente, cheque rapidamente se a vítima está respirando normal, com expansão visível de tórax, não gastando para isso mais que 5 segundos. Se a vítima não respira ou não respira normalmente, respiração anormal ou agônica, GASP, acione apoio, inclusive suporte avançado de vida, e providencie o desfibrilador externo automático, rapidamente. Se você está sozinho, cheque o pulso carotídeo, gastando para isso de 5 a 10 segundos. Se a vítima não apresenta pulso, então deite o paciente de costas em superfície plana e rígida. Inicie a RCP, a reanimação cardiopulmonar, com 30 compressões torácicas e 2 respirações de resgate, com elevação visível do tórax, 30 por 2. Continue o procedimento de 30 compressões para 2 respirações, até que o DEA, o desfibrilador externo automático, esteja disponível e com as pás conectadas no paciente. Se existir 2 socorristas, a RCP em dupla, cheque o pulso carotídeo, levando para isso de 5 a 10 segundos. Se a vítima não apresenta pulso, então deite o paciente de costas em uma superfície plana e rígida. Enquanto um socorrista inicia a RCP com 30 compressões e 2 insuflações, o outro socorrista opera o DEA, o desfibrilador externo automático.
Um socorrista faz as 30 compressões, o outro faz as 2 respirações de resgate, juntos, mas não ao mesmo tempo. Após 5 ciclos de 30 compressões e 2 insuflações, caso o DEA não esteja disponível, troca-se o compressor, não gastando para isso também mais do que 5 segundos para a troca. Execute compressões rápidas e fortes no terço inferior do osso externo, com no mínimo 100 compressões por minuto, deprimindo o externo em 5 centímetros. Permita o retorno completo do tórax após cada compressão. Minimize as interrupções entre os ciclos de compressões. Evite excesso de ventilação, causando hiperventilação. Permita que o DEA faça a leitura, assim que disponível e conectado. Se choque indicado, aplique-o e continue a RCP, iniciando pelas compressões. Se choque não indicado, continue a RCP pelas compressões. Se o suporte avançado de vida não está na cena, transporte para o hospital de referência nos seguintes casos. Primeiro, se o pulso da vítima retornar. Segundo caso, após a aplicação de 6 a 9 choques, separados por 2 minutos de RCP. E uma terceira situação é quando o DEA emitir 3 mensagens consecutivas, separadas por 2 minutos de RCP, de que o choque não é indicado. Todos os deslocamentos com vítima em PCR serão realizados com manobras de RCP, com 30 compressões para 2 insuflações. A troca do compressor será a cada 2 minutos ou 5 ciclos. Durante o deslocamento, intercepte com suporte avançado de vida, se disponível. A RCP deve ser realizada mesmo com o retorno do pulso após a desfibrilação. Somente cesse a RCP nos seguintes casos: início de rigor mortis, exaustão dos membros da guarnição bombeiro após os revezamentos, determinação pelo suporte avançado de vida ou regulação médica, transferência do paciente a outra equipe, retorno espontâneo da circulação e respiração do paciente, acompanhado de retorno da consciência, manifestado por movimentos e respiração normal. Em caso de ambiente hostil, a guarnição bombeiro fica autorizada a iniciar o deslocamento, mesmo fora dos critérios anteriores deste protocolo. Se o paciente estiver com via aérea avançada, não cesse as compressões para fazer as ventilações. Ministre uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, 8 a 10 ventilações por minuto, assíncronas com compressão torácica, cerca de 1 segundo por ventilação. Segundo a Associação Americana do Coração, AHA, o neonatal é considerado desde o momento de nascimento até 28 dias de vida. A partir dos 29 dias até 1 ano, é considerado lactente. De 1 a 8 anos, criança, e acima de 8 anos, adulto. Para fins de suporte básico de vida, criança é de 1 ano até a puberdade. Bom, depois do tratamento, será dado continuidade ao histórico e o exame físico desse paciente, o exame físico detalhado, o transporte, a avaliação continuada, monitorar sinais vitais e comunicações e documentações para posterior registro do fato da ocorrência. Esse é o módulo 200, suporte básico de vida, PCR no adulto. Narração, segundo Sargento Lima.